Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou fazer um conceito bem rápido para não ficar longo esse vídeo, que é sobre usar o Forex como caixa, mas não como estrutura principal, é uma estrutura secundária dentro de um núcleo. Então vamos tentar exemplificar isso aqui. Então, por exemplo, como a gente sabe que na maioria das vezes, como eu falo aqui, as operações de base no Forex elas não usariam stop loss, por exemplo, se você usar essa estratégia. Você sempre vai ter um risco exponencial no Forex. Então, esse é o problema. Então, assim, você tem que entender... É como se fosse um círculo e você está tentando procurar rotas de fuga. Ou, eu diria até que outra maneira. É como se fosse um labirinto e você está dentro desse labirinto e você tem que procurar saídas, entendeu? Por isso que eu falo que você tem que trabalhar o Forex como jogo de xadrez. Como jogo de xadrez. Porque você tem várias coisas indo contra você. Swap negativo, spread, é uma ordem que pode ir contra. E mesmo que você feche conjuntos de ordem positivos, você ainda tá sempre tendo risco exponencial. Então, é como se você estivesse sempre fugindo, né? E aí tem essa desvantagem. E aí, na questão do lucro, você tem também essa questão aqui das ondas, né? Da frequência. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Aqui na frequência. Então, aqui a gente consegue ver um pouquinho dessa frequência, tá vendo? Ó? Você vê que ele vai aumentando exponencialmente. E aí, a gente só tem algumas maneiras de se defender, tá? Primeiramente, seria você fazendo aportes, tá? Então, quando a gente fala de aportes, você vai meio que neutralizar aqui esse drawdown, né? E você vai travando no head e tudo mais. Mas todas essas estruturas, elas são estruturas que elas não conseguem ser uma estrutura mais... Eu diria assim, é que eu não sei nem como falar isso daí de uma maneira que seja o que eu quero expressar de verdade, né? Mas, por exemplo, assim, na minha opinião, ela é uma estrutura que ela não vai conseguir ter sustentabilidade se ela não estiver sendo constantemente alimentada com outra estrutura. Por exemplo, você ficar sempre aportando, e aí você tira. Então, assim, é diferente de, por exemplo, você fazer uma operação semanal em BOVA, por exemplo, que é uma outra estrutura que a gente está aprendendo de derivativos, onde a gente tem compra, você tem opção de venda, de compra, você tem vários preços de strike, você tem bastante coisa para se defender. Você tem assunção, coisa que você não tem aqui, assunção. Quer dizer, você tem assunção de risco aqui, mas é um outro tipo de assunção, não é a assunção que você tem na BOVA. Então, a ideia aqui que eu tento ensinar é a gente tentar procurar rotas de fuga e quais mercados têm melhores rotas de fuga para determinados momentos. Então, no Forex, o que eu acho melhor fazer? Eu gosto de trabalhar em questão de tempo. Então, existe uma sigla agora que eu esqueci o nome, que você vai trabalhar o tempo a seu favor dentro de um determinado ciclo. Então, como você sabe que essa quebra aqui ela é exponencial e inevitável, a gente vai usar isso a nosso favor, porque a gente sabe que estatisticamente, dificilmente você vai perder tudo logo de cara. Então, você... dentro de um determinado preço, range, sei lá, você iria fazer o lucro, tipo 10, 15, 20%, e você faria, sei lá, 10% a mês durante 6 meses. Aí você dobraria essa conta, por exemplo, de 10k foi para 20k, por exemplo. E aí você pegaria esse lucro e colocaria numa outra estrutura mais sólida e voltaria para 10k. Ou seja, você não vai fazer... você não vai fazer juros compostos aqui. Você vai fazer juros compostos, mas não durante um tempo tão longo. Entende? Você até, na verdade, você vai fazer juros compostos para sempre, mas você vai estar sempre quebrando em ciclos. Então você não vai transformar de 20 para 40, de 80 para 160, porque em tese você até poderia fazer isso. Só que é muito mais seguro com aporte. Como você eu acredito que tem muita desvantagem, porque você não tem muita roda de fuga ali. Na minha opinião, tá? Vale mais a pena você usar isso como gerador de caixa dentro de um ecossistema, tá? Então você tem um ecossistema de investimento e aí o Forex ele representa uma parte pequena que ela pode ser usada em juros compostos, mas ela é sempre quebrada em ciclos. E aí toda vez que você lucra, você coloca numa outra estrutura mais sólida. Entende? Então é por isso que, além de tudo isso que a gente já ensina aqui, que eu já mostro e tal, eu ainda vou mostrar, por exemplo, aqui, ó, operações de IBOV. Então vamos dar uma olhada aqui nas operações de IBOV 11. Que a gente vai começar a aprender, tá? E aí a gente vai usar as estruturas nas operações de BOVA, porque a gente tem aqui um índice, né, que ele representa a Bolsa Brasileira, né? Então, no longo prazo, ele tá sempre subindo. Vamos dar uma olhada aqui. Ele só não bate o CDI, né? Mas ele tá sempre subindo no longo prazo. E ele tá englobado com as maiores empresas aqui da Bolsa Brasileira. Você consegue comprar e vender uma opção usando uma opção de BOV 11. Então, a assunção aqui seria de R$125 aqui de risco no máximo, né? Só que aí tem o Notion, não tem outras coisas. Então, aqui a gente consegue ter muito mais trava, né? Eu acredito que, assim, nas opções, galera, a gente tem mais saídas, a gente tem mais estruturas, a gente tem compra de call longa para se defender, a gente consegue comprar uma put OTM, caso o mercado ele caia muito forte. Então, você consegue ter um manejo de risco
na minha opinião, muito maior do que só você usar o Forex. Porque no Forex você não tem essa assunção de risco de, por exemplo, você trabalhar com uma seguradora. Ali é diferente a dinâmica, também, só que também não significa que seja ruim. É só uma maneira e uma dinâmica diferente de trabalhar. Então, levando em consideração essas desvantagens e vantagens, porque tudo tem uma vantagem e desvantagem, a gente tenta dançar com esse risco e trabalhar assim. Então eu sei que ficou bem abstrato o conceito, mas é mais ou menos a ideia de que eu quero mostrar para vocês entenderem, né, dessa relação de risco e principalmente quando a gente entrar nas operações de BOVA semanais, que é apenas uma estrutura também, a gente vai falar sobre muitas outras coisas, aprender a estrutura de tesouraria profissional e não sei o que lá, muita coisa mesmo que a gente vai fazer aqui, a gente vai começar a entender essa solução de risco, aí você vai entender que, poxa, na grande realidade você pode fazer tudo o que você quiser. Não existe certo e errado. Existe você entender lastro e operar lastro e risco. E aí é você saber trabalhar com esse risco de uma maneira que você tá usando isso a seu favor dentro de um contexto, dentro de um núcleo, dentro de um portfólio, entende? Que aí vai fazer sentido você continuar realimentando esse núcleo, esse portfólio, porque ele vai te gerar caixa mais fácil. Por exemplo, o que é mais fácil e mais seguro? É fazer 10% ao mês no Forex ou fazer 10% no mês em BOVA, por exemplo, em estruturas ali? Pô, os dois são difíceis, só que depende muito da maneira que você vai utilizar. Tem vantagem, desvantagem, tem um monte de coisa. Mas a gente vai chegar lá com calma, beleza? Até pra mim é difícil porque eu também tô aprendendo. Eu não sou nenhum rei, nada disso daqui. São conceitos que eu ainda tô aprendendo, desenvolvendo. E ainda falta muito pra mim pra eu dominar isso aqui. Mas eu já vou tentando trazer pra gente tentar já aprender e tal, tudo mais, pra quem se interessa. Mas principalmente entender as estruturas de BOVA, porque as estruturas de BOVA, elas são ilimitadas, né? E aí eu acho que você tem um pouco mais de sustentabilidade ali, mas isso não significa que você não pode usar outro. A gente pode tentar achar um jeito de combinar os dois pra que a gente consiga montar um portfólio autossustentável e proativo, digamos assim, né? Pra você conseguir buscar rentabilidades maiores em determinados momentos e ciclos, sem você quebrar e você criar um patrimônio real. E aí depois que seu capital vai ficando grande, você vai diluindo esse risco, né? Você vai saindo do risco. O risco é só no começo. Mas é mais ou menos assim. Então esse é o conceito. Espero que você tenha gostado, beleza? Eu sei que ficou meio louco assim, mas espero que você tenha gostado. Depois a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. A única coisa que eu peço é que você se inscreva e dê um like aí, ou uma sugestão, qualquer coisa aí, beleza? Tamo junto, muito obrigado. Valeu, bora estudar, 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 estudar.